Foi. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, porque é impressionante como que a gente aprende mais quando a gente medita e tem a oportunidade de se aprofundar, discutir um capítulo desse do que numa leitura corrida. Então, a gente vai começar pelo capítulo 45. E recapitulando o capítulo anterior, foi aquele que André foi chamado a dar passe, a servir. Ele se assustou no começo, mas com o coração entregue a Jesus, com uma boa vontade, senso de responsabilidade e a vontade de o amor ao semelhante, ele conseguiu fazer o máximo que ele pôde. E o trabalho, os frutos são do mestre. A gente não consegue determinar quando que a gente vai conseguir ajudar de fato, né? Ou não. Então, no capítulo 45, Aniceto começa chamando a atenção de Vicente e André Luiz a respeito de um irmão rodeado de sombra, em conversação com um colaborador de Isabel nos preparativos da reunião da noite. E ele mesmo falou: vamos observar e vocês mesmos tomem as suas conclusões. Então, era o Dr. Fidelis, conversava com o colaborador, o Sr. Bentes. O Dr. Fidelis, muito cheio de si, bem apessoado, bem vestido, dizia, e demonstrando o seu orgulho nas falas, que há muito tempo frequentava reuniões espiritistas, que ele já tinha lido vasta literatura a respeito, mas ele ainda não tinha visto pessoalmente alguma prova concreta, inabalável pela razão da vida após a morte. E estava se queixando para o Bentes, né? Dizendo que nós vivemos em paisagens de mistificações sutis, e citando um ou outro exemplo de casos de médiuns falsos na Europa, que realmente ocorreram ao longo do século XIX e XX, fazendo uma generalização de que toda a doutrina espírita se baseava nesse tipo de mistificação. Como se por haver, sei lá, um vinho falso, não existe um vinho verdadeiro. Mel falso, não existe um mel realmente oriundo das abelhas. E sentindo nesse raciocínio, ele concede de fato uma compreensão, uma opinião de que as ideias de Kardec, filosóficas, tomando em conta a permanência da existência do espírito após a morte, era algo inegavelmente muito abrangente, de implicações bastante profundas para a humanidade. Mas ele queria, acima de tudo, o controle, o poder, querendo que aquilo que ele queria, que seria uma comprovação através de algum dado que seria impossível que o médium soubesse sobre seus familiares já falecidos, fossem dados a eles simplesmente pelo seu próprio capricho. Ele cita bastante Charles Richer, que foi um importante médico do século XIX e ainda do século XX. Nasceu em 1850 e com 85 anos que ele faleceu em 1935. Então foi ele, também aluno de Charcot, igual o Freud também fez na Salpêtrière, numa faculdade de medicina em Paris, assistindo às aulas em que ele fazia demonstrações com pacientes na época chamados histéricos, que hoje a gente chama de um transtorno misto de dissociação inconversiva. E também era contemporâneo de Gabriel Delany, Frederick Myers. Ele chegou em 1894, ele cunhou o termo ectoplasma. Então ele acreditava, tanto que ele descreveu isso, mas as conclusões dele, de Richer, é que todo o fenômeno mediúnico se restringia, se explicava puramente por questões materiais do próprio médium.
todo o fenômeno era 100% explicável, segundo Richer, pelo próprio indivíduo que dizia trazer as informações de outro plano, inclusive os efeitos físicos, e toda a ideia de Richer é que todas as informações diferentes eram do subconsciente do médium. Ele generalizava dessa maneira. Ele chegou a ganhar o Nobel de Medicina em 1913 pela descrição da choque anafilático, e participou de várias sociedades da época de estudos metapsíquicos. Ele tinha ideias também de eugenia, de impedir pela castração a reprodução de pacientes com transtornos mentais, que deviam ser selecionados, os indivíduos que deveriam ter filhos ou não. E ele acreditava, isso é meio contraditório, num sexto sentido, numa capacidade humana de captar dados invisíveis, mas mesmo assim ele não admitia a existência da vida após a morte. É um absurdo, né? E aí vale a pena agora a gente se aprofundar no que Bentes fala, na resposta dele. Então Bentes coloca, primeiro o Aniceto dizendo: essa altura o intelector, que no caso Bentes, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Então ele é muito político e a gente tem muito a aprender com essa fala do Bentes, né? Ele primeiro faz uma declaração de que concorda, cria uma união com o interlocutor, para daí colocar os seus argumentos, né? Então ele diz: eu concordo, Dr. Fidelis, que o Espiritismo não deveria fugir de toda espécie de considerações sérias. Contudo, é impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação. Aí ele começa a dar uns toques do Dr. Fidelis, vendo se ele vai ter um insight, vai criar uma ficha aí. Ao recolher as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é um trabalho mecânico. Querendo dizer, racionalmente, isso é muito limitado para você conseguir compreender toda a grandeza da doutrina espírita, de leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Então foram processos de muitos séculos para sairmos da barbárie, da época da Idade Antiga, até chegarmos numa condição em que seria possível parte da humanidade conseguir assimilar as ideias do Cristo. Então foi com muito suor e muito sofrimento que a humanidade foi se preparando, se sutilizando a ponto de conseguir abranger em sua consciência essas ideias renovadoras. Ele diz ainda que antes de morrerem os cristãos nos círculos do martírio, lá no Império Romano, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, precisamos construir o receptáculo e em seguida alcançaremos a bênção. Ele faz um paralelo bem interessante, que na Bíblia, o Velho Testamento, ele compreende toda essa preparação de suor e lágrimas que a humanidade teve que percorrer, para aí sim estar preparada para a nova consciência, a boa nova do Novo Testamento. Tudo isso ele dando indiretas e até algumas vezes diretas, para que quem saiba, né, o Dr. Fidelis consiga enxergar o que ele está colocando de uma maneira diferente e menos limitada, né? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, o que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatasse a visão ampla dos orbes superiores, impelindo-nos a eles precipitadamente? Então, só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa. Quer dizer assim, nosso ponto de vista é muito limitado. Se a gente tivesse uma graça, hipoteticamente, de alcançar um patamar incompatível com o nosso grau evolutivo, a gente não ia entender nada, a gente ia ficar completamente deslocado. Então, de uma maneira clara, ele está falando assim, ó,
Você precisa sair desse ponto de vista limitado para conseguir criticar com maior propriedade. Estaríamos preparados para essa mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida no orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E aqui, quando eu li essa parte, me veio na mente diretamente o Decálogo Médico Espírita. Então, se a gente for ler com calma o Decálogo, Bentes, ele quase que gabarita. Ele passa por todos nesse diálogo caridoso com o Dr. Fidelis. Então, ele defende a doutrina de Kardec, ele coloca, acima de tudo, o interesse do Cristo na vida diária, querendo ajudar o irmão, ao invés de simplesmente discutir de uma maneira raivosa. Então ele busca, através das próprias ações, viver a medicina do espírito. A gente vê isso nas palavras dele. E ele leva a sociedade médica, caso o Dr. Fidelis seja um médico, mas leva na sociedade ao geral, o alto contingente de espiritualidade contido na doutrina espírita. Então, em vez de fazer proselitismo, ele tenta levar a questão qualitativa, espiritual, caridosa do amor do Cristo. Ele ainda colabora, ele está lá para fazer o trabalho, mais ou menos 1 hora antes dos trabalhos, eles estão tendo esse diálogo na instituição espírita. Valoriza os minutos preciosos da existência, combate através do exemplo e da palavra a perversão dos costumes, e o que ele faz diretamente é amparar o intoxicado intelectual, que é isso que o Dr. Fidelis está, esse é o problema dele. E aí ele replica, né, o Dr. Fidelis, você fala como um homem de fé, esquecendo que o meu esforço é na ciência. E ele diz ainda, você está informado que cientistas já declararam fraudes em vários médiuns da Europa e da América. Aí ele generaliza de novo, ou seja, ele não entendeu nada. O que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Ele vai para o mesmo argumento do início, né? E aí, muito calmamente, Bentes continua o seu trabalho evangelizador. Então ele diz, de fato, a gente estaria cometendo um erro grave se a gente colocasse toda a doutrina na responsabilidade de algumas pessoas, de alguns médiuns. Então ele está já indicando o caminho, que os frutos do trabalho na caridade em grande importância da doutrina espírita. E o Dr. Fidelis está naquele cabresto, só enxergando uma parte muito limitada. E os médiuns são simples colaboradores, não são a base de tudo. E cada um, nos casos das pessoas mistificadores, que enganam os outros, eles responderão pelos seus próprios erros e suas próprias consciências. E seria um absurdo atribuir todas as verdades divinas somente a alguns homens que se declaram médiuns. Então ele diz que a doutrina espírita é a fonte sublime e pura, mas ela é inacessível aos pruridos individualistas de cada um de nós. Aí foi bem claro para ele. Ó, você está com um prurido individualista e você não está enxergando nada. E cada um deve beber dessa água de renovação própria, mas se estiver aberto para essa renovação. E quanto às fraudes, ele defende, né? É imperioso reconhecer que a pretensa infabilidade científica, num rigor técnico e exaustivo, acaba por converter alguns dos médiuns simplesmente em cobaias de laboratório, em grandes nervosos, despidos totalmente de humanidade no contato disso. E os pesquisadores, atualmente na época chamavam metapsiquistas, eles mediam a latitude, a temperatura do solo, o grau de umidade, a pressão atmosférica, contavam os grãos de areia na terra, mas desprezavam as sementes, de uma atitude bastante desinteligente, não entendendo nada, né, do que é mais importante de todo esse trabalho, né? E aí Aniceto responde, ou comenta, né, para André e Vicente. Repararam como este homem traz a mente enfermiça?
é um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quando ele cai nos raciocínios, participa da geral intoxicação. Então ele não consegue sair desse disco riscado, devido a esse grau de intoxicação intelectual que ele está vivendo. E Aniceto complementa: é um pesquisador da superfície, como ocorre com muita gente. Tudo espera dos outros, examina os seus semelhantes, mas não consegue auscultar a si mesmo. Então, é aquela passagem do Cristo, que vê um argueiro no olho do seu irmão, não vê a trave no próprio olho. Quando a verdade ela tem implicações dolorosas, a pessoa tem mais dificuldade de aceitá-la ou de enxergá-la. Às vezes vê na própria frente e não assimila nada. Então, o Dr. Fidelis, caso ele assumisse a ideia da persistência da vida espiritual após a morte, ele teria que abdicar de uma ampla, de grande parte de sua personalidade que foi pautada em vivências dos valores materiais mais grosseiros. Então, Aniceto, numa parte do livro, desse capítulo, ele fala que Dr. Fidelis ele entregava-se a sua existência, libações e atitudes, comportamentos, convívios com outras pessoas menos felizes. Então a consequência seria ele ter que rever tudo isso. Então seria algo muito profundo, isso dificulta a visão dele. É muito mais fácil ele projetar a responsabilidade de ter que provar e mudar ele mesmo fora do que assumir isso de dentro. Então, Dr. Fidelis quer a realização divina, mas sem nenhum esforço. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, mas não se dá ao trabalho das obras. Então ele vai permanecer nessa atitude até cair a ficha. E aí André pergunta: mas afinal, o que ele quer? O Aniceto até dá uma risada e fala: ele também não saberia responder, ele também está perdido. Ele quer algo que é impossível, mas ele não enxerga isso. Ele quer uma comodidade e os frutos de um trabalho que ele não está disposto a realizar. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar alívio, pelo demasiado apego à sensação. Então, se for definir o que prende o Dr. Fidelis, que está prendendo ele nessa faixa evolutiva, é o apego aos prazeres do seu estilo de vida. Porque se ele for fazer o que for necessário para de fato entrar em contato com a existência, a eternidade do espírito, ele teria que rever e se transformar radicalmente. Isso é tão doloroso que ele não é capaz de enxergar. Então ele vê e não enxerga, escuta, mas não ouve, por causa do apego. Mas ele não tem inteligência emocional ou autoconhecimento para pensar de uma maneira diferente. Mas aí eu faço uma provocação. Dei uma aula ontem na Faculdade de Medicina lá de São Caetano do Sul, e eu falaria para o Dr. Fidelis: e aí, Dr. Fidelis, leia esse artigo. Então, um artigo publicado na Explore em 2014 é muito bem feito, coordenado pelo Alexander Moreira, que é o meu ídolo, um pesquisador de espiritualidade, religiosidade e a relação mente-cérebro. Então eles pegaram as cartas de Chico Xavier e viram quais tinham mais informações objetivas que seriam possíveis de serem confirmadas posteriormente com pessoas ainda vivas que pudessem eles entrevistarem e conversarem. Então o caso foi do Jair Presente, que em 74 estava com 24 anos, quarto ano de engenharia mecânica na Unicamp, foi passar um final de semana com os amigos, mergulhou num lago e não voltou mais.
os amigos dele chamaram os bombeiros que estavam próximos, encontraram ele, tentaram fazer a ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso. A família, os pais e uma irmã dele ficaram devastados. E após algumas semanas, um amigo do pai do Jair entregou um livro do Chico Xavier. E após ler esse livro, eles decidiram os três irem até Uberaba, 400 quilômetros de distância. E aí lá tinha centenas de pessoas, era numa sexta tarde. Então o Chico ficava das 2 às 6 mais ou menos, falando com algumas dessas centenas de pessoas. Depois ele psicografava uma série de receituários homeopáticos até meia-noite. E aí da meia-noite às 3 da madrugada ele psicografava as cartas dos desencarnados, uma média de 3 por madrugada. Naquela noite ele psicografou 4 cartas. E após ler a primeira, ele disse: quem que são os familiares de Jair presente? Aí na entrevista, a irmã, que ainda é viva, disse que ela e os pais ficaram atônitos e foram lá esbaforidos e inacreditavelmente ouviram toda aquela carta. E disso sucedeu uma série de 13 cartas psicografadas por esse mesmo espírito. Nessas 13 cartas, são 99 itens objetivamente identificáveis. Ou seja, nomes, datas, endereços, características, coisas que são objetivamente identificáveis. Todas corretas. E aí existe uma escala que você mensura a probabilidade do médium saber daquela informação. E aí 8 são praticamente impossíveis do Chico ter conhecimento prévio. Então são detalhes desconhecidos pela família presente. Por exemplo, na primeira carta, o Jair presente descreve que ele foi recebido do outro lado pela tia Elvira e pelo vovô Basso. Então, Chico Xavier nunca tinha visto aquela família. O obituário que saiu no jornal lá de Campinas, a 400 km de distância, não chegava a Uberaba numa época que não tinha internet. Muito menos WhatsApp. E também no obituário não saiu foto da família, então não teria como ele reconhecer a família. E além disso, não saiu esse nome Elvira, e muito menos o sobrenome Basso. E também não tinha nenhum grau de informação de que a Elvira tinha falecido e que ele também não poderia saber que o avô Basso também teria falecido. E o impressionante é que a Elvira era a tia da mãe do Jair presente, do desencarnado. E ela falou assim: ué, mas ela está viva. Aí eles chegaram em casa, ligaram para outros parentes, e aí descobriu que a tia Elvira havia falecido 3 anos atrás. Ninguém sabia, dos 3 que foram até lá. Os outros itens ocorreram de uma maneira ainda mais estranha, impressionante. Que a família não estava lá em Uberaba. E mesmo assim, ele psicografou cartas do Jair presente. E tinham detalhes minuciosos de 3 falecimentos na região de Campinas, com nome, sobrenome, data da morte, nome do cemitério que foi enterrado, nome dos pais do falecido, e outros detalhes. E aí a família não conhecia esses falecidos. E o Jair dizia que eles estavam cuidando desses 3 falecidos do outro lado e pediam para a família ajudar as famílias desses 3 desencarnados. E aí eles falaram assim: ué, vamos procurar. E não tinha Google na época, não tinha nada, aí eles publicaram no jornal. E aí dias depois apareceram os familiares dos 3. E, por exemplo, um deles era o Aníbal, que tinha cometido suicídio. E as possibilidades de compreensão por vias normais desses conhecimentos que os autores
principalmente no século XIX a gente colocava, é fraude, então um ato deliberado de enganar, que fica forçando a barra é pouco, né? Não dá para explicar. Mentalismo é uma capacidade da pessoa sacar detalhes através indiretos sei lá, o vestimenta, gestos das pessoas, se tem marca de aliança, se era casado, divorciou, coisas desse tipo. Mas quando o dado não é nem sabido de quem está presente no local, você não consegue explicar. Criptomnésia é quando o inconsciente do médium coloca informações que ele não sabe conscientemente. Então, por exemplo, se ele teve algumas aulas de espanhol na infância, ele pode escrever em espanhol, e alguns autores falam que seria essa supermemória que estados alterados de consciência seriam capazes de evocar isso. E o mais engraçado é que muitos autores falam de sorte, ao acaso. Mas foram 99 itens e todos certos. Tem que ter muitas, vai ganhar na Mega Sena. Várias vezes. Ele nunca jogou, né, doutor? Nunca jogou. E agora a gente vai para o capítulo 46. Ah, já está aberto? Está aberto. Então esse capítulo 46, Aprendendo Sempre, ele é um pouco mais curto, que vai dar tempo da gente conversar um pouco no final. Então, 1 hora aproximadamente antes das reuniões, a casa estava extremamente movimentada no plano espiritual. Então havia 35 encarnados já no local, e Aniceto comenta: observa a proporção de trabalhadores encarnados para os doentes encarnados. É a mesma proporção dos trabalhadores desencarnados para os atendimentos dos doentes desencarnados. Então, existiam mais de 200 espíritos encarnados em processo de atendimento, preparando para o atendimento. E cerca de 50 espíritos desencarnados, sendo que 44 estavam só naquela parte do fundo aqui no Caibar, que seria correspondente dos pedidos escritos por pessoas que precisam de algum tipo de auxílio. E entre os corporificados, 35 doentes, cerca de 8 trabalhadores. Fazendo uma proporção rápida aqui no Caibar, então mais de 610 espíritos encarnados e desencarnados só no térreo aqui, tá? Contando as duas turmas do passe especial e do passe comum. Mais de 600 numa noite de quinta-feira no térreo. Lá em cima eu nem me atrevo, que deve ser ainda maior. Então a gente fica mais ou menos em 17 médiuns passistas aqui no térreo, por sessão. A gente atende cerca de 70 pessoas. E a proporção seriam de pelo menos 105 espíritos desencarnados nos auxiliando nos trabalhos. Então algo bem maior do que a gente consegue ver. E aí Aniceto comenta assim, que aqueles pedidos, então estavam 4 médicos desencarnados na mesa onde ficavam os papéis, então pedidos de receitas homeopáticas, pedidos de auxílio, atualmente seria o que a gente deixa na caixinha ali no final da sala. Então tinham diversos tipos de pedidos, né, nesses papéis. E aí o Vicente faz uma pergunta bastante ingênua, né? E aí, todo mundo recebe o que pede? O Aniceto, muito paciente, por sinal, né? Fala assim que nem sempre. Só recebe aquilo que eles realmente precisam, né? Não pensam que precisam. E tem vários tipos de solicitações. Então tem aquelas de saúde física, e aí todo o ponto de vista da intervenção espiritual é em relação à saúde do espírito eterno. Então, quando a dificuldade, a parte dolorosa, o sofrimento que a gente passa a longo prazo pelo espírito eterno é fundamental para o restabelecimento da saúde e da harmonia da alma, eles não intervêm.
Então, eles passam todo esse raciocínio nesse sentido. E além disso, quando é algum tipo de orientação, por exemplo, algum tipo de pergunta, de questionamento, há uma regra que, se nem Deus quebra a lei do livre-arbítrio, os espíritos também não vão fazer isso com nós. Então eles nunca vão dizer o que nós devemos fazer, porque é uma escolha nossa, deve ser nossa. Senão a gente pode chegar do outro lado e falar assim: eu fiz isso por causa de fulano, não sei o quê. Então, Aniceto coloca: desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são sem juízo, são sem cabimento. E apenas para aqueles que estão interessados na saúde espiritual de fato, quando a intenção é coerente com a saúde do espírito, eles fazem algum tipo de atendimento em relação à saúde física. Se o interesse está simplesmente em aliviar para continuar tendo os mesmos comportamentos que levaram à disfunção, eles nem perdem tempo, que é a maioria. Então, muitas das perguntas não merecem resposta. A melhor resposta, nesse sentido, coloca, é o silêncio. E aí fala assim, silêncio, porque se não for isso, a gente vai ficar chovendo no molhado. Então, a gente vai recomendar humildade para quem já critica o orgulho alheio. A gente vai recomendar paciência para quem reclama dos outros que não a têm. Então, o Evangelho está cheio de roteiros sagrados, e todos nós nos devemos considerar obrigados a buscar neles a fonte de conhecimento por o nosso guia. Então, quanto maior a nossa consciência, o nosso grau de informação, maior é a responsabilidade, mais peso sobre os nossos ombros. E cabe a nós não nos enganarmos, não nos iludirmos, que o ser humano é muito bom nisso, de se enganar, mentir para si mesmo. Então, quando eu li isso, veio na minha cabeça um negócio que chama função transcendente de Jung. Então, Jung dizia que frente a um conflito, a uma dificuldade, qualquer que seja, a solução vem de dentro para fora. Quando a gente consegue sustentar, como se estivesse pendurado numa cruz, e cada braço a gente tivesse que sustentar nosso objetivo, aquilo que a gente deseja, do nosso eu superior, e aquela parte de nós que se atrai pelo oposto disso. Ter consciência de ambas as coisas, ao mesmo tempo, é extremamente doloroso, porque todo conflito, quando as coisas não batem, é doloroso. E a gente evoluiu psicologicamente os mecanismos de defesa da mente para a gente se livrar da dor o mais rápido possível. Então a gente nega, a gente dissocia, a gente faz piada. É muito doloroso, trabalhoso e sofrido sustentar a consciência, manter sempre aos olhos a mente, dois impulsos divergentes. Então eu quero ter dinheiro para ter um carro, ter uma casa e tudo mais, mas eu me sinto culpado porque eu não estou conseguindo fazer trabalho voluntário, não estou dormindo bem, estou sendo irritado com as pessoas e tudo mais. A gente só vai conseguir dar um passo em relação à maturidade, em relação a isso, ou qualquer outro tipo de conflito. Eu quero me separar porque meu casamento está muito ruim, ao mesmo tempo eu sinto uma necessidade muito grande de transcender isso e de superar, e por mais doloroso seja, eu enxergo que esse é o caminho, mas eu mantenho uma parte de mim com desejo de acabar com tudo. Quando a gente mantém essa consciência desses opostos por um tempo suficiente, pode ser semanas, meses, a consciência sai de um patamar limitado, como se ela subisse alguns degraus, para enxergar um panorama mais amplo. E a partir daí,
a pergunta muda, o nosso ponto de vista muda, e a ansiedade, o desgaste abaixa. É como se a gente perdesse a importância de coisas que antes eram insuportáveis. E a gente começa a enxergar outras saídas, outros modos, que antes a gente não tinha a menor ideia. E aí há uma transcendência, uma união entre consciente e inconsciente e uma integração do ser que Jung descreve como processo de individuação. Do que, doutor? Individuação. Individuação. O indivíduo tomar posse de quem ele é. Porque Jung fala que o inconsciente de Jung é muito mais abrangente do que o inconsciente do Freud. O inconsciente do Freud é só aquilo que a gente reprime, que a sociedade não aceita. Mas Jung fala que além dessa parte, que é a menor parte, existe um cabedal de toda a história da humanidade, de toda a história do espírito em si. Então lá está as ferramentas para a gente se reconectar com Deus. Então dentro de nós, no nosso inconsciente, tem coisas ruins que a gente varre para debaixo do tapete, mas também tem todo o manual para a gente superar e evoluir. Então, Aniceto coloca: os desencarnados e os encarnados ainda abusam das possibilidades do intercâmbio mediúnico entre as esferas visíveis e invisíveis, mas eles pagarão um preço alto por isso. Ele fala isso quando o Vicente pergunta sobre as solicitações conscientemente levianas, ou seja, com o objetivo de terem vantagens materiais diretas. Tipo, eu tenho que... Como é que eu faço para ter uma promoção no meu emprego? Como é que eu faço para conquistar outra pessoa amorosamente, coisas desse tipo, né? Então ele fala que muitas entidades desencarnadas estimam, gostam, né, os espíritos encarnados, se entretêm nesse tipo de palpites, de diversas situações e dificuldades terrestres, bastante inferiores e mesquinhos, em questões subalternas, porque eles ainda são incapazes de enxergar a existência de uma maneira mais ampla e ver aquilo que realmente importa. E em face dos horizontes infinitos da vida eterna, eles convertem-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de tudo, a espiritualidade superior. E aí o Vicente pergunta de novo: e aí, o que acontece? Outra pergunta ingênua do Vicente. E aí, quando tem uma pergunta ingênua, nada melhor do que responder com uma outra pergunta, para o indivíduo pensar por si mesmo, né? E ele faz um paralelo interessante. Mas o que acontece com o homem de responsabilidade quando ele se propõe a brincar? Aí, entendi. Vai responder pelo aquilo que deixou de fazer, né? Pela sua própria irresponsabilidade. Então, muitas pessoas ficam perdidas nessa parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, em que Jesus fala: o que quer que seja que pedirdes na prece, ou seja, na prece, em contato com Deus, em oração, crede que obtereis e vos será concedido. E aí um raciocínio que algumas pessoas fazem, bastante rasteiro, limitado e primitivo, é que eu posso pedir qualquer coisa, um carro, uma casa, uma promoção no emprego, tudo vai ser concedido. E depois acusam Deus como culpados disso. Mas quando a gente pede, a gente tem que saber enxergar o que a gente quer e a resposta. Porque a gente está aqui para testemunhar o nosso... nós somos herdeiros do nosso próprio passado. Somos herdeiros de nós mesmos. E ninguém pode vivenciar isso por nós. Cada um com a sua própria cruz. E aí a forma de resposta divina é através de coragem, uma ideia, através da fé, de uma resignação. São coisas subjetivas e muito mais importantes que vão ajudar a gente a percorrer o que a gente tem que percorrer. Ninguém pode percorrer por nós. O mérito deve ser nosso, ou desmérito.
Então Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos, não aqueles que tudo esperam sem fazer nada. Então, para finalizar, deixo uma reflexão de 3 autores diferentes. Então é justo a gente pedir, entretanto, é igualmente necessário a gente saber receber as dádivas, saber enxergar e recebê-las. Pedir é mais do que natural. No entanto, é razoável saber o que a gente está pedindo, saber de verdade o que a gente quer. Porque quando a gente pede algo supérfluo, o que a gente está pedindo é: eu quero o fruto sem trabalhar. E não percebe a incoerência disso. Ou seja, não tem um grau de autoconhecimento necessário para saber o que quer de fato. E o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso compreender as respostas e saber aproveitá-las. E aí, no final do capítulo, um dos clínicos espirituais da casa chega, cumprimenta o Aniceto e fala: a gente precisa de ajuda de vocês para 2 casos urgentes. Uma jovem que desencarnou hoje e um agonizante. Mas isso são cenas da semana que vem, o capítulo da semana que vem. Só para deixar um clima. Então agora eu quero deixar livre para vocês falarem também, que eu estou aqui para aprender. E a gente conversar. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que você falou assim... Na hora que você explicou que no conflito, que a consciência transcende, como é que você assim, explica o processo de adoecimento físico se a gente não consegue transcender? A gente não consegue fazer essa individuação. Porque assim, você explicou o lado positivo, né? E se você entra nesse processo de unificação entre o consciente e o inconsciente, você dá um passo, né? Uhum. Mas a gente vê muito o contrário, né? Como que você consegue explicar assim o processo de adoecimento? Então, se a gente enxergar a doença como a cura, porque é um processo necessário para a cura do espírito, de fato, em muitos casos, é necessário que a gente termine uma existência através de um adoecimento. Então, a gente nem sempre consegue superar um câncer, por exemplo, uma doença grave, e a gente vem a falecer de fato. Mas a gente não consegue transcender a parte grosseira, material, ou seja, curar o corpo de fato. Mas a gente pode transcender como espíritos. Então, se a gente conseguir manter na consciência tanto a vontade de melhorar, de se curar, mas também a parte da necessidade que o nosso espírito necessita passar por esse processo e aceitar isso e viver com isso de uma maneira resignada, positiva e com fé, seria a transcendência do espírito. É claro que é muito mais fácil falar do que fazer na prática, mas é uma transcendência não física, uma transcendência do corpo mental, da essência espiritual de fato. Doutor, eu queria complementar um pouquinho, não sei, na mesma situação, mas quando você está no desenvolvimento de equilíbrio emocional, muitas vezes passando por tratamento de angústia, de depressão, de ansiedade, e quando por um determinado período você te é concedido um afastamento das suas funções. Eu me peguei nessa situação porque eu achei que eu tive uma piora momentânea, como se eu estivesse me culpando por estar naquela concessão temporária. Como a cabeça da gente, como é difícil você buscar esse equilíbrio, sabendo que você tem um tempo que você precisa se recuperar, mas ao mesmo tempo você não se permite aquele tempo, então a impressão que você tem é que a dor aumentou, o processo ficou mais angustiante, como se você estivesse penalizando
por aquele tempo de permissão, de auxílio que você está tendo momentaneamente dos afastamentos que te permitam, né, retorno ao trabalho. São dificuldades que todos nós passamos, a gente está no mesmo barco, no mesmo patamar evolutivo. E se a gente for refletir sobre isso, a gente pode encontrar que uma faceta do próprio orgulho, essa autoexigência, ela pode espelhar um aspecto nosso de que a gente tem que ser capaz. Então, a autoexigência é uma dificuldade de lidar com a nossa incapacidade, com as nossas limitações. E quando isso é muito doloroso, a gente se espreme, se exige, se cobra, porque isso é menos pior para a mente do que lidar com uma limitação. É tão doloroso para o nosso orgulho aceitar uma limitação, mesmo que temporária, que a gente se destrói para não enxergar isso. E o que os mentores aqui dos trabalhos, o Pequeno Amigo, ele fala que quando a gente não busca o tratamento existente para determinada situação, isso é uma manifestação do nosso orgulho. A dificuldade de aceitar que a gente precisa passar por determinado processo de reestabelecimento da saúde, de tratamento, é uma dificuldade de aceitar o próprio adoecimento. E a gente às vezes se cobra, não, eu tenho que melhorar por mim mesmo, eu tenho que dar conta, eu não vou, e acaba não pedindo ajuda, não aceitando ajuda, fazer parte do tratamento. E a gente fica preso na questão do orgulho e não sai do lugar, ou às vezes até pior ainda mais. Mais alguém? Doutor, quando um ser humano pega uma doença gravíssima, um sofrimento imenso, após o desencarne do outro lado, no perispírito ainda fica gravado todo esse sofrimento, ou já se despele de uma vez? Isso depende do grau de evolução do próprio espírito. Então, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo de amputação de pessoas encarnadas, quando amputam um membro, é bem comum o que chama dor do membro fantasma. Então, é como se fosse uma memória da dor ou do incômodo que aquele membro tinha, e mesmo sem mais o estímulo físico, ou seja, o tecido lá necrosando, infectado, isquemiando, a gente continua sentindo essa dor. Então, se isso acontece com a gente encarnado, desencarnado acontece e muito, de fato. Depende do grau de consciência que a gente tem da função da doença. Quando a gente está imerso no sofrimento e em desespero, a gente não vai conseguir se livrar tão rapidamente, mesmo perdendo o envoltório material, desse tipo de sensação, a gente fica preso. Certo. Agora, no plano espiritual, como tem os hospitais, essas pessoas são protegidas, são auxiliadas. Né? O capítulo anterior, por exemplo, mostra isso. Então, tinha uma senhora com tracoma, que é uma infecção por clamídia oftalmológica, com perda da visão. Uma doença sexualmente transmitível. E aí André Luiz sensibiliza ela para que tenha fé e esperança em melhorar, lembrando das curas de Jesus, e ela consegue assimilar o passe espiritual e ela enxerga instantaneamente. Mas o mesmo tratamento é tentado para outros que não estão nesse limiar de melhora e não melhoram. Às vezes é necessário um tempo, que cada um tem o seu, para conseguir fazer esse desprendimento. Obrigado. Eu queria te perguntar a relação do medo, né, nesses empenhos do nosso desenvolvimento, porque quando fica
elevação da consciência, nós temos consciência também dos nossos limites. E o nosso orgulho também reduz, abaixa o nosso orgulho, e nós temos consciência mais plena, muito mais dos nossos limites e das poucas possibilidades que nós temos perante assim, um campo maior infinito. Né? Então, o medo e o orgulho, eles caminham junto, porque o orgulho eu posso, eu quero, e é uma vontade de poder mais do que pode. O orgulho, ele gera como consequência direta o medo. E quanto mais a pessoa se enche de si, mais medo ela tem de perder aquilo que ela pensa que ela é capaz. Então é um auto-aprisionamento, paradoxalmente a pessoa se limita bastante, se escraviza bastante através disso. Ela busca se engrandecer, mas diretamente ela vai se apequeninar. É um mecanismo inteligentíssimo divino para que a gente não invista muito tempo nesse tipo de atitude. Então, muito obrigado e vamos trabalhar.